Muito bem-vindos. Meu nome é Laura, eu faço parte do coletivo Repensarte, que é um grupo de artistas, educadores e professores com o objetivo de refletir, pesquisar e questionar a arte na educação. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. E sem muitas delongas, vamos partir para alguns recadinhos para a gente conseguir ter um encontro legal e sintonizado com a tecnologia que a gente está usando. Então, em primeiro lugar, vamos sempre deixar os telefones no modo mudo. Dessa forma, o nosso expositor ele consegue sempre ficar na tela principal de nós que estamos assistindo. As perguntas são muito bem-vindas e necessárias para o nosso diálogo. Então, utilizem o chat que aparece na tela ou do computador ou do celular de vocês. Então, tem um espaço de chat que vocês podem enviar as perguntas para a gente, tá? Se vocês querem fazer alguma pergunta ou algum questionamento por vídeo, não tem problema. Também abro o espaço, só dá um alô para a gente no chat, tipo lá, queria bater um papo por vídeo com vocês, e aí a gente abre o microfone, tá? Então, desde já, eu quero deixar um super carinho e agradecimento ao Instituto Choque Cultural e à ECA USP pela realização e apoio nesse nosso encontro. E partindo para a apresentação do nosso expositor de hoje, vamos lá. Nilo Sanches, formado em letras, atua como professor e pesquisador independente há 10 anos. Tem experiência no ensino da língua, literatura e teatro na rede pública, privada e em organizações não governamentais. É especialista em arte e educação pela ECA USP e como artista possui experiências múltiplas em torno do teatro e da música. Antes de passar a palavra para o Nilo, eu queria fazer um último destaque que eu acabei me esquecendo, que é o seguinte: se por algum acaso tivermos algum problema com a conexão e a chamada cair, basta voltar no mesmo link que vocês entraram, tá? O mesmo link vocês conseguem retornar tranquilamente, tá bom? Então, com o tema Repensando a Imagem da Educação, Nilo Sanches. Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas conectados, professores, artistas, educadores, curiosos que estão aqui com a gente nessa noite. O tema que eu vim abordar com vocês hoje, que nós vamos conversar, é falar um pouco sobre a imagem da educação e como a gente pode repensar essa imagem de educação. Por que é importante a gente falar disso? Porque o imaginário, falar de imagens, é importante não somente para nós educadores e artistas, mas para qualquer pessoa, desde que a gente pense a imagem como símbolos, como maneiras de enxergar a realidade, maneiras de representar a realidade. Eu vou compartilhar com vocês, não sei se eu consigo aqui compartilhar meus slides, porque eu gostaria de mostrar algumas imagens também, já que a gente vai falar de imagens, né? Bom, a princípio, eu queria dividir esse nosso encontro em 3 partes. No começo, a gente vai fazer uma breve introdução filosófica, né, sobre o que é o imaginário, como a gente pode categorizar, como que essas imagens que surgem na nossa cabeça, elas podem ser, elas formam uma estrutura, e quais tipos de imagens que nós estamos falando aqui. Num segundo momento, a gente vai falar sobre as ilustrações do imaginário educacional, que é um imaginário bem particular. Como assim ilustrações do imaginário educacional? Quando a gente pensa num processo educativo, diversas imagens surgem na nossa cabeça, diversas metáforas, símbolos surgem na nossa cabeça. E quais são os mais frequentes? Quais são essas imagens de educação que podem surgir na nossa mente? E num último momento, eu queria mostrar para vocês, né, falar sobre alguns educadores que abordam o tema do imaginário, educadores importantes principalmente na educação infantil, mas educadores que tratam do tema do imaginário indistintamente da educação infantil. E focar em um pesquisador, né, um pedagogo, o John Dewey, como um filósofo central para a gente entender o imaginário na educação.
A primeira distinção que a gente tem que fazer quando se trata das imagens é qual a diferença de imaginário e imaginação. Eu definiria da seguinte maneira: a imaginação é essa capacidade humana que todos nós temos de criar essas imagens, reproduzir essas imagens de diversos modos. E o imaginário seria esse conglomerado, essa constelação de imagens que, pela imaginação, nós adquirimos, nós criamos, reproduzimos. Então, esse imaginário seria como se fosse um repositório de todas as imagens. Imaginem que no decorrer da nossa vida, da nossa existência, nós já vimos, ouvimos, sentimos muitas coisas. E todas essas sensações, imagens, elas ficam impressas no nosso imaginário. A gente pode, claro, ir buscar essas imagens, a gente pode reformular essas imagens, mas de uma maneira ou de outra existe esse depósito, esse repositório de imagens internas. Ainda se persiste a pergunta do porquê que a gente está estudando imaginário, por que falar de imaginário é importante. É interessante perceber que o saber científico e a imaginação poética, elas possuem o mesmo mundo igual à vida do espírito. Isso quer dizer, nas palavras do Bachelard, que falar do imaginário é falar do mundo real, é falar da vida real. Claro, mais adiante nós vamos traçar algumas distinções entre o que é o imaginário real e o que é o imaginário irreal. Porque no senso comum, quando a gente fala de imaginário, a gente tem a sensação de que é algo fantasioso, de que é algo irreal, surreal ou sobre-real. Então essa matéria imaginária, a matéria que constitui o imaginário, ela vem de forças imaginativas. E ela se constitui como uma construção imaginal. O Bachelard, Gaston Bachelard, ele fala, por exemplo, que as imagens, elas se formam, né, elas se agrupam por similitudes, por associações de igualdade. Quando a gente, por exemplo, pensa numa casa, da casa pode vir a árvore, aqueles desenhos bem infantis, né? A casa, a árvore, a cerca, a chaminé, a nuvem, o sol. Essas imagens, né, elas se agrupam, formando uma construção imaginal, que seria o que o Bachelard, em 1969, ele disse. E se tratando desse mundo imaginário, esse mundo em que as imagens são criadas, reproduzidas, e hoje em dia, na nossa atualidade, a gente tem um contato muito maior e prolongado com as imagens. A gente está constantemente pesquisando imagens, compartilhando imagens, seja pela tecnologia digital, né, ou não, porque a comunicação criou uma facilidade tremenda no compartilhamento da linguagem simbólica, não somente das imagens visuais. Eu vou tratar mais à frente da questão desse imaginário, que a gente não pode confundir o imaginário como um simples sentido do visual. Falar de imagem não é só falar para quem enxerga. As pessoas cegas também imaginam, né? Eu tenho uma amiga que é cega, e uma das questões que sempre fazem a ela, e ela compartilha, é justamente isso, para Fabiana Bonilha. O que você imagina quando você pensa nisso? Então, a capacidade imaginativa, ela está presente em todos nós, independente do sentido da visão. Então, nesse mundo em que as ideias, as formas puras espirituais do platonismo se corporizam e, consequentemente, adquirem uma forma simbólica e que tomam um corpo, se polarizam em desejo e reciprocamente em corpos, que quer dizer os objetos do mundo sensível. A gente sempre associa essa formação de imagens, né, ao mundo sensível. O que eu posso ver, eu posso imaginar. Mas, na realidade, o nosso imaginário ele está indistintamente relacionado ao mundo sensível.
Claro, quando a gente pode ver algo, fica muito mais fácil criar as representações do real, visuais, as representações que nós chamamos do real. O imaginário é uma obra da imaginação transcendental, independente dos conteúdos acidentais da percepção. Aí é o Gilbert Durand que vem trazer para a gente essa ideia de separação do imaginário e da percepção. Então, claro, a gente cria imagens a partir do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente toca, mas existem imagens que são trajetos antropológicos, que são imagens que estão presentes no nosso inconsciente e que fazem parte da nossa constituição humana, presente em todos nós, que todos nós contemos essas imagens. E os sonhos, aí falando mais do mundo onírico, do mundo imaginativo dos sonhos, confirma esse poder de uma fantástica transcendental da imaginação, que excede o mundo sensível. É engraçado, por exemplo, no consultório de psicologia, quando alguém vem contar o sonho, é possível que ela conte imagens, né, desse sonho, que são imagens que condizem com uma realidade visível, uma imagem do mundo real, mas normalmente o que mais assombra as pessoas no sonho são aquelas imagens que não podem ser expressas em palavras, né? É um mundo que não está tão ligado ao mundo do tato, ao mundo da tangível. E o Jung, o Carl Jung, ele tem essa teoria do imaginário coletivo. Vocês já devem ter ouvido falar do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo seria como um depositário do tesouro das reminiscências constitutivas da alma da espécie. Então, nós, como humanos, possuímos um depositário dessas imagens, que são imagens primordiais a todos nós. São imagens que são os grandes mitos e arquétipos da humanidade. E quando a gente fala de um processo educativo, a gente sempre pode associar isso a determinados mitos ou histórias, né? Por exemplo, o mito de Prometeu, que tem que subir ao monte, que é amaldiçoado pelos deuses por tentar buscar o fogo do saber. O mito de Pigmalião, uma história muito mais recente, né, que tem 200 anos, seria o Frankenstein, a história do Frankenstein, que sempre pode ser associado com esse imaginário educacional, porque na escola, principalmente a escola moderna, em que a gente tem que lidar com uma interdisciplinaridade, nós nos constituímos como Frankensteins, né? Um monstro de partes. Um professor vem e deposita um conteúdo de língua, um outro professor vem e deposita um conteúdo histórico, um outro professor vem e deposita um conteúdo químico, e aí a gente se constitui como monstro de partes, uma criatura fragmentária. E eu questionei a vocês na nossa plataforma do Instituto Choque Cultural, quando você pensa em educação, qual imagem vem à sua mente? Algumas pessoas responderam lá no site, mas eu queria ouvir de quem está aqui com a gente hoje à noite. Se vocês puderem, deixe aqui no chat box, eu vou fazer uma pausa de 1 minuto aqui, enquanto vocês vão escrevendo aí. O que vem à sua mente quando você pensa em educação? Qual imagem é essa? Tenta descrever em poucas palavras o que vem à sua mente quando você pensa em educação. Pode ser uma palavra, pode ser uma ideia, pode ser uma metáfora. Estou curioso para saber, eu vou esperar. Enquanto vocês vão escrevendo aí o que vem à sua mente quando você pensa em educação, queria mandar um abraço para Flávia, Adriana, o Robson, de Cuiabá,
estão participando com a gente. O pessoal está escrevendo aqui o que vem à mente quando pensa em educação. Troca de experiências, legal, Robson. Desenvolvimento pessoal, o Thiago falou. Carteiras em filas, né? Essa é uma imagem que está presente. O famoso quadro verde vem na nossa cabeça. Responsabilidade, legal. Lentes novas, esperança, desvalorização. Encontros de pessoas, lousa, gritaria. São diversas imagens, legal, vocês estão compartilhando. Então, essas diversas imagens, eu não vou me focar nelas agora, mas legal que vocês estão compartilhando. Pode ir compartilhando mais o que vem à sua mente quando você pensa em educação. E daqui a alguns instantes a gente volta a essas imagens que vocês compartilharam. Eu queria falar, então, sobre esses tipos de imagens, já que surgiu tanta coisa interessante desse nosso brainstorming aqui, dessa nossa troca rápida. Como que a gente pode ter uma tipologia dessas imagens, uma categorização? Se a gente pudesse separar, então, essas imagens que vocês compartilharam agora, como que a gente poderia classificar? O Gilbert Durand, que é esse filósofo do imaginário, ele cria uma classificação isotópica das imagens. Isotópica porque as imagens, então, como eu falei no começo, ela se agruparia pelas questões de similitude, pela questão de igualdade. Então, por exemplo, gritaria eu agruparia com desvalorização, já que são duas imagens que vocês colocaram aí no chat. A gente poderia agrupar de diversas formas, né, essas imagens, essas metáforas, essas ideias. Mas o Durand, Gilbert Durand, ele cria, então, dois sistemas, dois regimes de classificação. Ele cria uma estrutura esquizomorfa, que ele chama de regime diurno. Nessa estrutura, ele coloca algumas imagens, como, por exemplo, as imagens de ascensão, as imagens de luz, a imagem de claridade. O Durand também fala do cetro, ou do gládio. Então, é bem comum, nesse regime diurno, as imagens do obelisco, as imagens de um plano superior, o trajeto antropológico judaico-cristão, né? Ele usa muito esse regime de imagens, esse regime de imagens de ascensão, de abandono do que é terreno, do que é mais baixo, para algo superior. Nisso também estão as imagens relacionadas ao poder do rei, a um poder superior. E o regime noturno, que seria uma estrutura que a gente pode ter, estruturas sintéticas e místicas, ele chama de regime noturno, e nesse regime noturno estão as imagens, por exemplo, da taça, do útero, de um átrio, de algo mais fechado, algo que pode ser profano, transgressor, tem uma ligação forte com a natureza, daí que a classificação do sagrado feminino, né, dessa mística, dos rituais ligados ao feminino, estão dentro desse regime noturno das imagens. E a partir desses regimes, a gente pode ter subdivisões ainda. A gente pode, por exemplo, falar de uma imagética, que seria um conjunto das imagens materiais e mentais que representam como realidade o real. Por exemplo, quando vocês me falam de carteiras enfileiradas, eu consigo ver, né? Existe a possibilidade real dessas carteiras estarem enfileiradas. Porque existem as carteiras no mundo real, existem as fileiras no mundo real. Então, essa possibilidade é válida. Mas também existe um grupo de imagens que seria o imaginário, a gente pode classificar essas imagens como imaginário, que são as imagens que se apresentam como substituição de um real ausente, desaparecido ou inexistente, que é a representação do irreal.
Eu vou falar agora do imaginal e fazer uma comparação entre o que pode ser imaginário e o que pode ser imaginal. O imaginal seria a representação metafórica que poderíamos chamar de sobre-real, que são autônomas como objeto. Sempre me questionam qual a diferença do imaginário e do imaginal. Eu acho que é uma questão de perspectiva, não só de crença, de que algo pode ser sobre-real, sobrenatural, e de que algo pode ser irreal. Por exemplo, quando se pensa em Papai Noel, essa figura, essa imagem, né, é uma imagem imaginária. Ela está no plano do irreal, do inexistente. Da mesma forma, quando a gente pensa numa fada, essa fada também está no plano do imaginário. No entanto, quando a gente associa, a partir dessa imagem, a gente pode ter os símbolos associados a ela. Por exemplo, se o Papai Noel, além de ser esse bom velhinho, gordinho, barrigudo, de cabelo branco, que traz presentes no fim do ano, ele está associado a uma imagem de bondade, a uma imagem de benevolência, a uma imagem de socialização, ele passa a ser uma figura imaginal, porque ela se constitui nesse plano de outras qualidades. Da mesma forma, a fada. Se simplesmente a fada não existe, porque ela é imaginária, e aí ela é do plano do irreal, a gente está ignorando, por exemplo, a fada como um ser protetor das florestas, um ser que tem outras qualidades que são sobre-reais. Então, o imaginário e o imaginal, existe uma linha tênue ali entre o que poderia dividir essas imagens. Aprofundando, então, que seria a cereja do bolo desse nosso encontro, eu queria falar das ilustrações do imaginário educacional, porque o imaginário educacional é um imaginário muito particular, porque dentro do imaginário educacional estão tanto as imagens de reprodução, porque o percurso educacional, o processo educacional, ele pode ser algo meramente reprodutivo, quanto ele pode ser algo produtivo. Então, dentro do imaginário educacional, tem tanto imagens de reprodução quanto imagens de produção. Então, as 5 principais ilustrações do imaginário educacional seriam essas daqui. A metáfora hortícola, essa metáfora ligada à natureza, a infância imaginária, o romance de formação, que em alemão seria Bildungsroman, o fascínio da atividade lúdica e o cântico de utopia. Só aprofundando em cada uma dessas metáforas, né, de cada uma dessas ilustrações, é bem comum a gente ver o processo educativo relacionado com essa metáfora da árvore, essa metáfora hortícola, da plantação, da horta, em que o professor, como um jardineiro, ele vai lá e coloca uma semente na terra e rega essa semente, fazendo com que cresça uma bela árvore e dê muitos frutos. Então, essa imagem ela é bem presente na educação. Um outro tema seria relacionado a essa infância imaginária, de que o educando, de que a pessoa que está recebendo esse conhecimento, ele tem uma certa inocência e, ao mesmo tempo, uma perversidade. Então, é preciso que seja domado, que seja domesticado e que faça esse elo do passado com o futuro, porque no processo educacional, conteúdos, né, informações, tradições estão sendo compartilhadas para que não morram, para que passe para as futuras gerações. Um outro imaginário bem frequente é o romance de formação, que está ligado especificamente a essa corrente literária chamada Bildungsroman, que dizia o seguinte: lá no final do século XVIII, o Goethe escreveu esse livro, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, e um dos conceitos principais desse livro era que o romance tinha que ser algo fácil de se ler, porque ele não tinha que ser uma coisa intelectualista, de cabeça cheia, né? O importante não era encher a cabeça do povo de coisas, de conteúdos, de informações políticas, de formação
etc., de vários conhecimentos, mas sim, devia ser uma formação de cabeça bem feita. E aí, claro, uma formação humanista, de transformação de si mesmo. O quarto, né, a quarta ilustração do imaginário seria esse fascínio da atividade lúdica, que o Bachelard ele chama de poética de devaneio. O processo educativo, de uma forma, ele se torna divertido, né, quando você está ali conectado, quando você está ali realmente imerso naquele processo educativo. Ele se torna, claro, um devaneio, uma viagem. E essa viagem ela pode ser poética no sentido de que se constrói. Então, esse fascínio da atividade lúdica também é uma das ilustrações que a gente pode atribuir ao processo educativo. Temos também o cântico de utopia, que a educação, de uma forma ou de outra, ela tem esse objetivo de harmonizar, de criar uma situação talvez irreal. Por exemplo, a igualdade de classes, né, que pela educação nós temos essa utopia. E esse cântico de utopia, ele é uma das ilustrações que permeiam essa criação imaginária. Então, pensando nas imagens e metáforas que compartilhamos agora há pouco, que eu perguntei a vocês, o que vem à sua mente quando você pensa em educação? Como você classificaria essas imagens? Essas imagens que vocês disseram agora há pouco, das carteiras enfileiradas, ou da gritaria, ou das risadas e brincadeiras, ou do lápis borracha. Essas imagens, elas fazem parte de um regime noturno ou de um regime diurno? Essas imagens fazem parte de uma imagética que condiz com um plano da realidade, ou existem muitos outros símbolos que faz com que essa imagem vá para o plano do imaginário, ou mais além, sobrenaturalmente, para o plano do imaginal? Vocês podem compartilhar, né, essa reflexão aqui no chat, ou a gente agora, mais no finalzinho, vai abrir para as discussões, que vocês podem compartilhar com o microfone. Mas eu queria antes só abordar essa questão dos educadores que tratam do tema da imaginação. Eles são muitos. Dentre eles, temos a Maria Montessori, da tradição italiana, o John Dewey, que é inglês, Edward Claparède e Christophe René, que são da tradição francesa. E eu queria terminar com vocês falando um pouquinho do John Dewey e trazer uma citação do John Dewey, que é a seguinte: não se deve distinguir as vivências simbólicas ou representativas do trabalho do intelecto ou do entendimento, em virtude do trabalho intelectual, e pressupor, obviamente, as experiências simbólicas. O que ele está querendo dizer aqui é que nós não podemos ignorar essas experiências simbólicas, achando que a escola ou que a educação pode transmitir um certo intelecto que não passe por essa experiência simbólica. É pelo meio da imaginação que nós podemos chegar aos conhecimentos mais elevados. Sem, por exemplo, a capacidade imaginativa, de que adianta, por exemplo, nos apresentarem um modelo atômico ou uma representação de uma célula, né? Um mapa, por exemplo. Sem essa capacidade dessa experiência simbólica e imaginativa, nós não conseguimos chegar a esse conhecimento mais elevado. Então, eu queria finalizar com vocês agradecendo, e as perguntas são abertas pelo chat ou por voz, por câmera também. Obrigada, Nilo, pela exposição. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma consideração para a gente continuar o nosso bate-papo por aqui? Fiquem à vontade, tá bom? Tanto para abrir o microfone, quanto para enviar pergunta em texto no chat. Primeiro, parabéns, Danilo, gostei muito. Fiquei pensando, não sei se eu vou
consegui elaborar uma dúvida, sim, mas fiquei pensando nessa questão que eu já li um pouco, que o Vygotsky também pesquisa um pouco essa questão da imaginação, né, do imaginário, acho que mais essa questão da imaginação até. E aí ele fala que ela não é oposta ao real, né? Ela é... Desculpa, minhas gatas aqui. Ela não é oposta ao real, ela é composta pelo real, né? E existe... então, porque a gente tem muito no senso comum essa questão, né? Da imaginação, ou até aí inclui o imaginário nessa questão de oposição ao real. E é justamente o real que muitas vezes alimenta esse imaginário, né? Mas aí foi interessante entender que não só o real, né? No caso dessa questão das pessoas que não veem, então não se limita a essa questão da percepção, mas acho que há um diálogo sempre profundo aí nesse sentido, né? Acho que seria mais isso, que ainda estou pensando sobre tudo isso, muitas questões. Oi, Bia, eu acho legal você ter abordado essa dicotomia, né, que nós fazemos do imaginário e do real, mas eu acho que nessa perspectiva mais acadêmica, eu acho que é meramente um problema linguístico que nós temos. Porque, por exemplo, no Dewey, nas traduções de língua inglesa, eles têm 3 palavras para isso, né? Tem o imagery, que seria o repositório de imagens, que a gente chama de imaginário. Eles têm o imaginary, que seria esse imaginário, e eles têm imagination, que seria a imaginação, a capacidade criadora. Então, a gente juntou o imagery com o imaginary, né? O repositório das nossas imagens, do nosso arcabouço simbólico, com as imagens irreais. Então, acaba que isso cria um choque na nossa cultura, né? De acreditar que, por exemplo, o imaginário, ele não é real. Ele pode não ser, mas não necessariamente ele seja, não de fato ele é. Obrigada, Danilo. Obrigada aí. Oi, Danilo, tudo bem? Me escuta? Oi, Bruno, tô ouvindo. Pode falar. Tudo bem? Tudo bom, e você? Parabéns pela exposição. Obrigado. Eu sempre Que elucubrações te veio à cabeça? Que ideias surgiram aí? Não, o mundo das imagens sempre me deixou muito curioso, assim. Eu sempre me perguntei se as criações de imagem, elas são realmente criações ou são apenas fusões entre uma imagem e outra que já existia, entende? Porque é difícil acreditar que as imagens sejam novas. Eu sempre acreditei que as imagens seriam fusões de uma com outra, ou de 3, ou de 4. Então, a dúvida que sempre pairou no meu imaginário seria essa: se as criações são realmente criações ou são fusões de coisas que já existem. Essa pergunta é bem interessante, né? Eu acho que eu vou puxar o Lavoisier aqui e dizer que nada se cria, tudo se transforma. Mas quando a gente trata do imaginário, é legal perceber que existe um imaginário pessoal, esse seu arcabouço próprio das imagens, das suas vivências. Existe um imaginário que se trata da cosmovisão. Essa cosmovisão, ela seria mais ligada à cultura de um determinado lugar, de uma determinada época, de uma determinada forma de ser. E existe o imaginário mitológico. Quando a gente pensa num processo criativo artístico, educacional, a gente tem que perceber que sim, existe a fusão desses 3 imaginários, né? O mitológico, o cosmovisiológico
e o pessoal. Por exemplo, quando a gente vê vou dar um exemplo, desculpa se ofender alguém, mas quando a gente vê um cristão, né, que ele é cristão, ele segue as premissas, mas aí ele fala alguma coisa ou ele tem uma atitude que não condiz com aquela cosmovisão. E aí ele fala, eu ajo desse jeito, por exemplo, em relação à camisinha, em relação ao aborto, enfim, qualquer tópico que a tradição judaico-cristã se posiciona. Aí ele pressupõe, ele deixa para lá os pressupostos da cosmovisão que ele defende pelo imaginário, pelo trajeto antropológico pessoal dele. Aí, é claro que existem conflitos, né? O tempo inteiro nós estamos ali em conflito do nosso próprio imaginário, da nossa própria educação, da nossa própria cultura, com uma visão maior, mais ampla e que pode trazer outras realidades para a gente. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Bruno. Não, mas ao mesmo tempo... Eu acho que é aquela metáfora que a Raquel sempre usa. Acho que a gente, como educador, e principalmente arte-educador, a gente está trocando a roda do carro com o carro andando. É isso, sim. Está se reinventando no momento em que a gente tem que se inventar. Né? Não existe um momento em que a gente está pronto e aí a gente vai, vou me reinventar agora. Não, é uma sim, coisa constante. E principalmente agora na modernidade, porque na modernidade, aquela pergunta que o Bruno fez um pouco antes, sobre essa questão do imaginário pessoal, cosmovisiológico e mitológico. A gente vive numa modernidade em que a nossa cosmovisão, a nossa cultura, ela está completamente fragmentada. E a educação, ela reflete isso. Tanto é que na escola, as matérias não conseguem mais reconstruir a imagem completa do que seria o conhecimento. Né? Por isso que cada vez mais a gente fala de interdisciplinaridade, porque cada professor isolado, especialista ali na sua área, com o discurso específico da sua área, não consegue mais recompor a imagem do conhecimento, porque essa cosmovisão, essa visão do global, essa visão do todo, ela está e esse caminho pela arte-terapia, que não é menos digno, né? Não é um artista menos digno, o artista que é um artista terapeuta. Os artistas, não é menos, e nem menos educador. É isso. Valeu. Obrigado. Mais alguém, gente? Eu queria aproveitar aí a colocação da Fê, né? Para abrir até, de repente, para o pessoal falar, né? Porque eu estava pensando, assim, quando você estava falando, você falou do imaginário da árvore, né? E eu sempre tive muito esse imaginário, né? Da árvore, das plantas, dessa questão, dessa relação, né? Da educação, que a gente está sempre plantando, colhendo, e que a gente também já foi um dia, e tudo mais. E aí, quando você perguntou, o meu imaginário foi outro. Por conta, acho que, dessa questão que a gente está vivendo, né? E a Fê comentou e eu fiquei pensando muito nisso. E aí eu vou jogar para o pessoal também, né? Se você me permitir. Nesse sentido, o imaginário de vocês hoje é o mesmo de antes da pandemia? Porque eu fiquei nesse lugar, assim, porque essa coisa da valorização, né, da esperança de que talvez o professor, a partir dessa pandemia, seja valorizado e tudo mais, né? E eu estava de férias, eu estava, nossa, vai quando eu voltar, os alunos, né, engajados, tal. E aí eu voltei, eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer, né? E essa coisa da desesperança também, né? De falar, caramba, eu achei que eu ia ser valorizada, mas será, né? Será que quando a gente voltar, a gente vai ter essa valorização por parte da família, por parte do governo? A gente já, né? Não sei, né? Vou jogar pro ar aí, né? Já sabemos aí como estamos, mas eu fico me perguntando isso, né? Da sociedade, assim, se muda mesmo ou se quando passar a gente vai esquecer e vai voltar tudo como era antes e segue o baile, né? Então, enfim, vou jogar aí para vocês. Posso dar uma opinião que vai ao encontro?
Eu acho que assim, não tem como ser como era antes. Eu acho que isso já passou. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser valorizado, não vai ser valorizado, acho que depende de vários fatores. Um deles é o tempo que ainda a gente vai ficar nesse isolamento, porque eu acho que já está terminando um tempo das pessoas se adaptarem à educação não presencial, essa imagem que a gente tinha de escola, naquele formato industrial, né, separado por tempos, salas de aula. Eu acho que a gente está no momento como quem faz faxina em casa, que bota tudo para cima, limpa, refaz. Essa é a imagem que eu tenho. E aí vai colocar as coisas no lugar, e de repente você vê que você pode mudar uma mesa de lugar, uma coisa de lugar. Então, assim, vai depender da relação das pessoas, porque são várias questões que eu acho que elas estavam juntas, o homeschooling, a educação à distância, a relevância do papel da escola. E na sua fala, eu achei muito interessante, porque faz total sintonia com muita coisa que eu quero falar e abordar amanhã, que é o espaço físico da escola, porque a gente está falando de imagem, né? De concepção de modelo escolar. Então, eu vejo esse momento assim, como estamos todos botando tudo de perna para o ar para reassentar. Esse reassentar, acho que vai depender de muitos fatores, de como a gente quer colocar de novo, né? Não sei. Legal esse seu comentário, Raquel. Se mais alguém quiser entrar de gaiato aí. Não, eu queria agradecer a pergunta, porque eu acho que até um dos motivos de estar aqui foi o convite da Laura. Queria agradecer ela ter mandado para a gente esse convite. Nós temos uma escola de dança aqui em Cuiabá, e o convite veio muito a calhar por conta dessa angústia repensar esse novo sistema. E assim, tudo isso que vai, quando voltar, aqui em Cuiabá, por exemplo, o homeschooling está assim, sugando a alma dos alunos, né, com uma expectativa talvez de um Enem, que a gente não sabe se vai rolar ou não. E com isso, a gente tem uma preocupação muito grande com relação às artes, ao ensino das artes, né? Porque as escolas, talvez, as escolas de ensino regular, talvez quando elas retornarem, elas tenham uma preocupação muito mais prática e a gente teme por deixar de lado um pouco as questões subjetivas, né? Relacionadas à arte. E assim, a gente tem visto, né, cada vez mais isso acontecer. Né? Você tem uma objetivação no ensino e deixando de lado cada vez mais e sufocando e colocando na parede as atividades extracurriculares, né? Por exemplo, né, as escolas de artes, as escolas estão cada vez com menos tempo para poder para que os alunos pratiquem alguma outra tipo de atividade que não atividade escolar, né? Isso tem preocupado bastante a gente e, assim, é uma angústia que a gente tem que talvez seja o momento exato agora de pensar isso para poder a gente repensar como que vai ser esse novo modelo daqui para frente, né? Então, primeiramente agradecer e falar um pouquinho dessa angústia. Raquel, só complementando um pouco do que você falou, Fefe, eu participei desses dias, foi meio que de uma palestra, eles colocaram de debate, que foi qual que era o nome do cacique? Acho que era o cacique Raoni. A gente teve uma palestra do cacique Raoni e teve duas figuras indígenas da América Latina, que eu agora nesse momento me esqueci, e uma delas complementou a questão de, tipo, a desescolarização da educação como um dos pilares do que já vem sendo tratado por outros tipos de ideologias que estão fora do que seria o capitalismo, né? Só que qual que seria a nossa reflexão nesse sentido?
porque a gente educa com esse sistema, qual a gente foi, de certa maneira, educado, porque a gente prevê que os nossos alunos, em algum momento determinado, vão precisar passar pelo mesmo método educativo que a gente passou, passar pela universidade, passar por tudo isso. Se a gente já não visa a possibilidade, entre aspas, eles irem para o ensino superior, ou seguirem os nossos passos, como se diz, no nosso passado, qual seria o caminho para essa nova geração? E, nesse sentido, já haveria calhar outra pergunta, a questão do trabalho, né? Para que lado que essa galera está indo? Porque a gente só se educa dessa maneira porque a gente está se educando para o trabalho. Se a gente não está se educando para o trabalho, se a gente desescolariza as crianças, tem um homeschool, então a gente vai voltar aos modelos de antigamente, onde o pai passava a função para o filho? Será que a gente tem essa possibilidade de reavaliar que o passado e o futuro têm esse encontro? Ou a gente vai continuar desvalorizando os nossos saberes antigos? Eu não sei, acho que é muita coisa, assim, meu cérebro está literalmente fritando. Eu acho, Fê, eu acho que a gente já constatou que a educação ela não educa para o trabalho. Eu acho que deixa muitas lacunas que não condiz com o mercado. Por mais que exista uma pressão do mercado de trabalho em tornar a escola essa instituição formativa para o mercado de trabalho, não é uma realidade. O que a gente precisa é criar um discurso mais coerente que leve em conta isso que a Fernanda falou da desescolarização, mas que passe pelo que o Robson falou das objetivas, porque a gente ainda tem um imaginário da educação que é muito objetivo, né? O papel é a cadeia. A educação é isso, de fato. A gente tem um imaginário muito objetivo e as questões subjetivas elas são deixadas de lado. Por isso que a gente ainda não a gente fala que a gente vive num mundo cartesiano, mas eu não acredito que a gente tenha realmente entendido Descartes quando ele disse penso, logo existo. A gente ainda pensa que a escola é o lugar onde estão os conhecimentos, mas não que eu vou lá para organizar os fragmentos de conhecimento e criar algo. Então, é uma observação que eu tenho a fazer. Aí, quem quiser, a Laura parece que quer falar. Isso faz muito sentido para mim, porque quando eu escrevi no chat que o meu imaginário de educação eram carteiras enfileiradas e o famoso quadro verde e tal, vai muito de encontro com essa educação que o Nilo está trazendo para a gente, que ela é não só quase que exclusivamente objetiva, mas, sobretudo, de educação para o mercado de trabalho. Então, nós temos escolas que preparam jovens para serem aprovados em grandes universidades, visando o mercado de trabalho e visando um bom desempenho e um sucesso e uma excelência dentro desse sistema de capital que a gente tem no mundo hoje. E aí, poucos são os espaços, tanto de escola quanto de sujeitos e de família, que entendem a educação fora dessa objetividade, né, e fora dessa preparação para o mercado, e entendem todos os espaços da educação, desde a família até a sala de aula, como um lugar também de formação desse subjetivo, e que não tem como, ao meu ver, pensar e olhar para essa subjetividade sem passar pelas linguagens da arte. Então, assim, eu percebo que poucos são, infelizmente, poucos são os espaços escolares e poucas são as famílias que enxergam a educação com esse valor e com esse imaginário. E tudo isso eu acho que explica a nossa angústia, Robson, e eu me coloco solidário ao seu sentimento, né? Porque quando atividades arte-educativas, né, e que a gente chama aqui de extras curriculares, elas são desvalorizadas, não são priorizadas, né, pela família enquanto algo fundamental na educação de seus filhos, é sinal de que, de fato, essas pessoas, esses indivíduos estão vendo, talvez, a educação a partir desse lugar que a Fernanda trouxe, a partir dessa objetividade que o Nilo colocou.
Então, assim, a fala de vocês faz muito sentido para mim, reflete muito o meu sentimento de frustração com a realidade, né? De uma educação dentro de um modelo extremamente e quase que exclusivamente objetivo para o trabalho, né? Para suprir essa demanda e essas expectativas do mundo capitalista que a gente vive. E, de certa forma, um sentimento de necessidade e de esperança de que a gente aí tem como caminhar para uma construção de uma educação que olhe para o sujeito, que olhe para as suas subjetividades, e para isso, ao meu ver, passar pela arte enfim, é uma premissa básica. Então, me coloco novamente, Robson, em sentimento solidário a você. Eu queria fazer um comentário sobre todas essas falas aí importantes, e aí, retomando também a citação que o Nilo colocou do Dewey, né, que faz essa relação da importância dessa experiência, eu não lembro agora o termo que ele usou, mas dessa questão simbólica, né, com o intelecto, né? E aí a gente sempre viveu uma escola que prioriza muito o cognitivo e que vê também o cognitivo muito limitado ali como quase matemática. Enfim. E aí, como essas coisas estão, na verdade, juntas, né? Aí eu já vi, claro que vocês aí da dança vão saber muito mais, enfim, pode ser que eu fale uma besteira, mas enfim, a gente nega muito o corpo, né? E o movimento, e aí vi umas coisas, enfim, Laban, não sei, cada um falando de um jeito, mas que fala dessa questão de como esse movimento vai criando essas sinapses que vão permitir depois a abstração, né? E que vão ser tão importantes aí para esse lado cognitivo que a sociedade valoriza. E a gente muitas vezes nega o corpo, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com o corpo na educação, né? E aí eu acho que a imagem, né, que vem as carteiras é justamente isso, como a gente nega o corpo, nega o movimento, né? Então, fazendo... desculpa, Raquel. Não, eu só queria completar também, que eu acho que, assim, na verdade, são várias coisas que estão sendo levantadas em relação à educação, né? E, na verdade, todas elas, eu acho que tem alguma coisa em comum, que o que a gente está revendo, e acho que aí cada um vai buscar algumas respostas, é o papel da educação. Né? Quando a gente fala de subjetividade, se é só a transmissão do conhecimento, e agora a gente está vendo que a internet, de alguma forma, está dando conta, se é só a criança que vai lá para comer porque não tem o que comer em casa, a gente vê que os cartões e os jeitos que estão distribuídos também dá conta. Então, o que eu acho que a grande pergunta que está implícita em várias formas que a gente está colocando aqui bom, então qual é o papel fundamental da escola? Para que ela serve? E o conhecimento pode ser acessado de outras formas, seja através dos pais, do homeschooling, enfim, de várias ferramentas aí que a gente está tendo disponível. Enfim, eu acho que essa é a grande questão desse momento, né? Que essa pandemia, o isolamento, enfim, tudo isso colocou em xeque. Para que Eu acho que a grande questão, Raquel, é aquela questão que os nossos alunos nos perguntam: para que serve isso? Exatamente. Né? Que você jogou para a escola, né? Para que serve a escola? Mas dentro da escola, essa questão do para que serve, ela perpassa todas as disciplinas. E enquanto professor, enquanto a escola não conseguir responder para que serve tal e tal conteúdo, a gente vai estar ignorando o sujeito. Porque quando a gente conseguir de fato olhar para o sujeito, a gente vai dizer para que serve isso para ele ou para ela. Né? Isso para você serve para isso, para aquilo. E a gente não consegue ainda responder isso. Então, a escola, para mim, ela virou uma grande Wikipédia, né? A gente pode ir lá buscar o conhecimento, mas para que serve tanto conhecimento na Wikipédia? Para que serve tanto PDF que eu baixo e armazeno no meu computador?
para que serve? Essa pergunta do para que serve, ela antes de mais nada, começa nas matérias das escolas, porque as matérias elas não conseguem mais se organizar entre si. E logo, elas não conseguem demonstrar uma existência desse conhecimento na vida real. Então, acaba que fica muito intrincado essa relação. Mas eu vejo assim, a partir do momento, por exemplo, que eu penso, por exemplo, na minha sobrinha. Eu tive essa conversa com ela, por incrível que pareça, ano passado ela me perguntou: tia, para que serve a escola? Por que eu tenho que ir para a escola? A menina com 11 anos de idade vem e me joga essa na bucha. Eu falei assim, beleza. Como que eu vou responder para ela? Eu falei assim, você gosta de informática, certo? Você gosta de fazer coisas na internet. Ela tem até um canal no YouTube, muito mais frequentado que o meu, aliás. Ela faz animações, enfim, um monte de coisa. Se ela seguir por esse caminho youtuber da vida, vai que ela se dá bem e, enfim. Aí, para que ela vai para a escola, se o que ela está fazendo ali, provavelmente vai gerar muito mais do que ela está indo para a escola e perdendo, entre aspas, o tempo estudando história, geografia, etc. Eu me vi com essa bucha na mão e falei assim, olha, para você poder ter mais conhecimento, para você poder passar para os seus... Quem te assiste, você precisa saber de onde você vem, para onde você vai, que tudo que está ali dentro do computador foi matemática que eu fiz, teve que ter linguagem para você fazer, que você não teria nada disso se você não tivesse estudado. Então, para você entender, se você quiser algum dia promover ou programar alguma coisa como você quiser, você precisa estudar. Basicamente, você precisa ter o conhecimento que todo mundo tem. Daí para frente, se você não quiser fazer uma faculdade, você pode fazer um curso técnico de informática, de TI. Você pode fazer ir por outras coisas. Você pode ser autossuficiente nesse sentido. Você não precisa ir para uma faculdade, mas, porém, o que o nosso serviço trabalha o que a sociedade nos implica. Se você não tem uma formação mínima, você não consegue absolutamente nada na sua vida. Ponto. É isso que eu tive que responder para ela. Mas aí que tá, né, Fernanda? Ela poderia falar assim, bom, mas eu posso aprender tudo isso pela internet. Pode. Pode, só que se você tiver uma dúvida, você vai perguntar para quem? E se a resposta for... E se for desencontrada, você vai explicar para quem? Ou se você não tiver a resposta, você vai optar ela onde? Como que você tem certeza? E aí, assim, botando lenha na fogueira, né? Eu tive uma relação, ao meu olhar, eu tive uma relação muito privilegiada com a escola, da 7ª ao ensino médio, porque a escola, em diversas estruturas, possibilitou com que eu tivesse um despertar para a curiosidade muito grande e uma oportunidade de experiências coletivas e com o outro muito grande. E um terceiro ponto também é a possibilidade que eu tive de dialogar com diversos mundos. Então, o Robson deve conhecer, eu estudei no Liceu Cuiabano, que é uma escola pública na região central, e que acolhe alunos de todo o território da cidade. Então, nós tínhamos alunos da periferia e de grandes centros privilegiados, porque é um ensino público modelo no estado. Então, mesmo classes médias altas estavam ali dentro daquela escola. Então, assim, essa multiplicidade de realidades sociais, as oportunidades de construções coletivas que eles possibilitavam para a gente, e sempre o estímulo ao despertar, a curiosidade foi algo que, assim, eu vivi e foi incrível. Então, eu teria como resposta de qual o papel da escola dentro do que eu experienciei, eu diria que seria o contato com o outro, e esse outro sendo um recorte do mundo. Só que hoje as relações, elas estão cada vez mais se modificando, estão cada vez mais, assim, mudando de uma realidade que nem faz tanto tempo assim, né? E cada vez mais esse contato com o outro, e exatamente isso, tudo que eu vivi na escola, ele vem se encaixando em mundos aí digitais. Então até essa resposta que eu sempre tive como firme, certa, de que não, pela minha experiência, o papel da escola é o contato com o outro, ali você
viver as relações enquanto um recorte das relações do mundo. Por isso o espaço físico da escola. Isso para mim sempre foi muito claro, uma verdade assim, sempre, né? Só que hoje, até que ponto esse espaço físico da escola que eu vivi faz sentido para os próximos anos, tendo em vista que as relações, o modo de se relacionar naquela época, que não tinha WhatsApp, hoje em dia é completamente outro. Então, assim, é realmente uma resposta que ela é um vazio e para mim é angustiante também, porque essa resposta de para que a escola serve, eu nunca tive dúvidas, assim, sempre foi algo muito ok para mim a partir da minha vida, sabe? E agora eu não posso mais falar essa resposta óbvia e certa. Você falou uma coisa, Laura? Desculpa, Raquel. Sabe, já que a gente está encerrando, daqui 8 minutinhos está acabando esse tempo daqui. Eu estou me segurando aqui nesse tema, na verdade, é a essência do que eu quero trabalhar amanhã, porque é redimensionando... Você está adiantando, né? Redimensionando o espaço físico da escola e o quanto a arte contribui com isso. E, assim, dentre várias possibilidades de discurso, de debate sobre esse tema, o que eu quero abordar é exatamente isso. Qual é a relevância do espaço físico da escola? E, para mim, tem toda, que é o que eu vou argumentar, e não quero antecipar aqui, primeiro para não... Aproveitando esse gancho... Eu vou guardar para amanhã. Mas preciso continuar. Não entrego... Aproveitando o gancho da Laura, da Fernanda e a pergunta que a Raquel fez agora, eu acho que esse espaço aqui a escola está recebendo quem? A gente ainda está recebendo Homo sapiens na escola ou esse Homo sapiens já evoluiu? O Duran, ele aborda essa questão do Homo simbólicos, né? Porque as preocupações do Homo sapiens, a Fernanda falou, né? Você tem que estudar para entender a tecnologia que faz os computadores. Mas os computadores já estão feitos, o Homo sapiens já se preocupou com a construção tecnológica, as técnicas, os métodos. Agora a gente já tem tudo isso pronto, e agora o que a gente vai fazer? Agora nós somos homos simbólicos. Que construções simbólicas que nós vamos construir com todo esse aparato tecnológico, com todo esse aparato metodológico que nós temos? Rapidinho, eu vou ir para um lugar e depois eu vou tentar voltar para o caminho do Danilo aí. Então, só para algumas questões que eu fiquei pensando é assim, né? A questão quando a gente pensa no imaginário, né, a gente falou bastante do imaginário do professor, mas quando a gente pensa no imaginário do aluno e dos pais, né, quando a gente tenta reconstruir esse imaginário da escola, muitas vezes a gente acaba se deparando com esse outro, que é o das carteiras, né? Então, às vezes, muitas vezes, quando eu vou trazer uma quebra de espaço, de organização espacial, de organização de troca, a gente acaba tendo esse confronto com esse imaginário das carteiras, da escola tradicional, e do meu filho isso, sabe? E da relação professor-aluno, que ainda hoje a gente tem, né, que se deparar e muitas vezes quebrar todo dia, e que é uma construção diária, né, para a gente conseguir quebrar. E aí, nessa questão, agora me fugiu o que o Danilo estava colocando do homo simbólico, agora me fugiu a linha de raciocínio que eu estava. Mas, enfim, eu queria só colocar que, assim... lembrei um ponto que eu queria colocar. Que a gente fala disso já há tanto tempo, né? Já há tantos autores, que é uma coisa que eu acho que fica muito na academia. Né? Por exemplo, eu tive contato com isso porque meu pai foi professor, então meu pai é professor, pedagogo, então eu tive muito contato, muito acesso a isso, mas eu percebi que eu tive muito mais acesso e eu comecei a refletir muito mais no papel
da escola, não faz. Então, por que a gente não joga isso também para eles? Então, para que faz sentido para você, né? Qual que é o sentido de você estar aqui? Que sentido que você vai dar para essa experiência que você está tendo, né? Qual que é o imaginário que você vai criar? Porque a gente às vezes fica muito no lugar do professor é o salvador do mundo, mas não é, né? A gente não é um salvador, a gente traz possibilidades, traz questionamentos. Agora também depende do outro lado, absorver aquilo, né? Digerir aquilo e conseguir transformar de outra maneira, né? Então é um pouco complexo, porque é uma coisa que a gente está... Eu acho um debate que é tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, Sim, né? sem E que a gente dúvida. até hoje ainda não alterou, né? Porque a gente está de 1500, né? Desde a época dos jesuítas. E ainda estamos aqui com essa mesma dúvida, se é que um dia ela vai ser sanada, né? Tentando mudar o formato da escola, né? E essa escola que fica enterrada e a gente fica tentando levar ela assim, né? Empurrando nela, né? Então, e aqui estamos nós, né? E aqui estamos nós. Gente, eu vou seguir a live para o final, que a gente tem aí 2 minutos e meio. E para a gente encerrar, eu vou cumprir aqui algumas listinhas. Que, em primeiro lugar, é agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Nilo, pela exposição de hoje. Colegas do Repensarte, que estamos aqui juntos nesse desafio. E, assim, o debate e o diálogo, ele continua. E uma das possibilidades de fazermos isso, em primeiro lugar, é estarmos aqui amanhã, né? Então, a Raquel vai expor o trabalho dela sobre redimensionando os espaços físicos da escola pós-pandemia. Então, não tem como perder, gente. Venham, vamos continuar dialogando, né? E aí, quinta-feira temos outra programação, sexta-feira também, sempre às 19h30. Mas um outro espaço que eu queria também compartilhar com vocês, que a gente pode discutir, continuar conversando, é o link que vocês se inscreveram. Então, aquele link que vocês fizeram a inscrição, não sei se vocês observaram, mas ele automaticamente te redirecionou para um grupo dentro do site do Instituto Choque Cultural. Então, é uma plataforma muito legal, com interações assim muito eficientes, muito bacanas, né? Que a gente pode ali discutir, conversar, fazer post, colocar foto, vídeo, responder questionamentos dos colegas, né? Então, assim, ali aquele grupo que é onde para dar uma passadinha por lá, é só clicar no link que vocês se inscreveram. Então, a nossa inscrição está sendo o acesso a esse grupo, né? E também convido vocês, caso ainda não sigam, né? Para seguir as nossas redes sociais, então, @coletivo_repensarte e também o @Instituto Choque Cultural. E, por fim, né, para dar o nosso tchau, eu quero agradecer ao Instituto Choque Cultural e à ECA USP pela realização e pelo apoio nesse nosso encontro. E, por favor, vamos continuar juntos amanhã, até sexta-feira, tá bom? Um super beijo, temos menos de 1 minuto. Abraços! Tchau! Obrigada! Muito saudade. Até amanhã! Parabéns, Nilo. Parabéns. Até amanhã, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Ai, meu Deus. Acho que deu tudo certo, né? Tá gravando. Falou, tchau. Tchau.